Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática C para alunos do terceiro ano do ensino médio. Bom, estamos aí com mais uma videoaula tratando de geometria analítica plana, certo? E mais especificamente o tema dessa videoaula será mediana e baricentro. Vamos à aula. Bom, primeiro vamos relembrar aí o que é a mediana, né? A mediana de um triângulo ABC em relação à base AB é o segmento de reta com extremidades no vértice C e no ponto médio do segmento AB, né? Ou seja, é o lado oposto ao vértice C. A figura ao lado ilustra a mediana CM em relação à base AB do triângulo ABC, né? Então, ó, o M é o ponto médio, né, desse lado AB, de C a M, esse segmento é a mediana em relação a essa base AB do triângulo ABC, tá bom? Simples assim. Então, a mediana basicamente é o segmento, né, com extremidades no vértice e no ponto médio do lado oposto, tá? É bem simples, né? Bom, nós precisamos desse conceito para tratar do conceito de baricentro, que com certeza vocês devem lembrar, né? Mas que não lembra, vai relembrar aí agora e vai aprender também. O baricentro de um triângulo ABC é o ponto de interseção entre as três medianas do triângulo ABC. Impressionante isso, né? Porque de duas medianas é evidente que há um ponto de interseção, mas por incrível que pareça, né, esse baricentro ele é a interseção simultânea das três medianas, né? Bem interessante isso, né? A figura ao lado ilustra o baricentro G. Geralmente usamos o ponto G, tá, quando a gente está falando do baricentro, indicado aí, usado aí nos livros, né, como ponto G, tá bom? Então, conforme eu estava dizendo, nesse ponto G aqui é o baricentro do triângulo ABC, sendo os segmentos de reta, né, AN, tá, BL e CM, as medianas do triângulo. Então, M é o ponto médio de AB, N de navio, né, é o ponto médio de BC, e L é o ponto médio de AC ou CA, se você preferir. Tá bom? Bom, tem uma propriedade muito interessante do baricentro que nós vamos utilizar essa propriedade. Mas você pode observar pelo desenho aqui, já vou adiantando, né, olha, que o segmento aqui MG, ó, ele parece, né, parecendo ser metade aqui do GC, né, ou seja, se você preferir, né, ou seja, o CG está parecendo ser o dobro, né, do segmento CM, né. O BG, por exemplo, está parecendo ser o dobro do segmento GL, né, e o AG está parecendo ser o dobro, olha, do segmento GN. Realmente essa é uma propriedade do baricentro, tá? Ele divide o segmento, né, em dois segmentos, né, ou é a extremidade de dois segmentos, tal que um é o dobro do outro, né, e tem uma relação aí que vamos tratar mais especificamente. Então vamos falar dessa propriedade aqui do baricentro, tá? O baricentro de qualquer triângulo divide cada mediana em dois segmentos, tal que a medida de um é o dobro da medida do outro, tá? Ao lado, né, o baricentro G do triângulo ABC divide a mediana CM, né? Divide a mediana CM aqui, ó. E o CG, ó, de CAG é duas vezes o GM, ó, é o dobro do GM. Ó. O CG é o dobro do GM. E o BG é o dobro do GL. E o AG é o dobro do GN de navio, tá? Então, como está dizendo aqui, ó, como é que funciona, né? O segmento de G até o vértice, né? Do G até o vértice é o dobro do segmento do G até o ponto médio, né?
dessa mediana, eu não especifiquei aqui, mas vou deixar claro, da mediana que a gente está tratando, tá bom? Isso aí vai ser muito importante para a gente realizar a demonstração aí das coordenadas do baricentro em relação às coordenadas do vértice do triângulo, tá bom? Vamos continuar aí. Bem, determinando as coordenadas do baricentro. Então, fizemos aqui um triângulo ABC qualquer, né? E vamos lá. No triângulo ABC representado ao lado, temos a mediana de medida AN, né? Mediana de medida AN. Então, N é ponto médio. O M também é ponto médio, né? No caso de AB, e o L é ponto médio de AC. Mas nós não vamos precisar desses dois aqui, tá? Então, ó, vamos lá de novo, ó. A mediana AN e aqui, ó, o baricentro G, tá? Esse é o baricentro, é o ponto de interseção entre as três medianas, tá bom? Bom, pela propriedade do baricentro que a gente viu anteriormente, ó, do vértice até o baricentro, esse segmento AG aqui é o dobro do GN, ó, é o que está escrito aqui, AG é 2 vezes o GN, tá? Aí o que a gente fez? Como a AG é 2 vezes o GN, se eu marcar o ponto médio P, ó, igual tá aqui, ó, o ponto P é o ponto médio de AG. Marquei o ponto P, que é o médio de AG. De A até P é igual, né, a medida, né, de P até G, que também é igual de G até N. Por quê? De A a G é o dobro de G a N. Como esse é o ponto médio, dividiu AG no meio, né? Ou seja, não, o P sendo o ponto médio de AG e AG o dobro de GN, então de P a G é igual de G a N e de A a P é igual de P a G, que é igual de G a N. Aí o que nós temos aqui de interessante? Olha, o ponto G é o ponto médio do segmento PN. Olha, o G vai ser o médio de P até N, né? Por quê? Ele divide na metade, né? E o P é o ponto médio de A até G, tá bom? Ó, o G é o ponto médio de P até N e o P é o ponto médio de A até G. Não se esqueçam disso aí, tá? Nós vamos precisar e temos que usar aí tudo aquilo que a gente já sabe sobre ponto médio, né? Que é a soma, que é metade da soma das coordenadas, né? É x dos extremos e o y também é metade da soma das coordenadas dos y dos extremos, tá? Vamos continuar aí. Bom, utilizando as coordenadas dos pontos N, G e P em função das coordenadas dos vértices A, B e C do triângulo ABC, vamos demonstrar que o baricentro, né, que no caso aí é o ponto G, possui abscissa e ordenada conforme apresentado a seguir. Olha que coisa simples, olha. O baricentro de um triângulo de vértices A, B e C, para mim determinar as coordenadas dele, a coordenada x basta somar o x dos três vértices e dividir por 3, e a coordenada y basta somar os y dos três vértices e dividir por 3. Fácil demais, não é verdade? Bom, só que a gente não deve aceitar tudo assim, né, que vem de cima para baixo. A gente tem que saber o porquê das coisas. E matemática, sempre é possível saber o porquê das coisas, né? Sempre tem um caminho, sempre tem as demonstrações, né? É possível provar. Para a gente aceitar em matemática, a gente tem que provar, tem que ver a prova, né? Então vamos aí, né, a demonstração que realmente as coordenadas do baricentro do triângulo ABC, elas podem ser calculadas assim, dividindo por 3 a soma dos 3x e dividindo por 3 a soma dos 3y, né? Vamos ao nosso quadro branco. Bem, estamos aqui, né? Vamos lá. Primeiramente, nós já sabemos aqui que o N é ponto médio de BC, não é verdade? Então, nós já vamos aqui determinar, né? O N é claro que ele tem um x do N, né? E também tem um y do N.
Mas como ele é ponto médio de BC, a gente sabe pela fórmula do ponto médio, né, que o x desse n é o x do B mais o x do C, né, do B mais o x do C, dividido por 2. E o y desse n, né, coordenada y desse n, é o y do B mais o y do C, isso aí nós vimos em aula anterior, né, y do B mais o y do C, opa, vou voltar a fazer aqui, dividido por 2. Tudo bem, pessoal? Bom, agora é o seguinte, né? Nós acabamos de falar, né, há 2 slides anteriores, que o G é o ponto médio de P e N, né? E o P é o ponto médio de A do segmento AG, né? Porque esse segmento AG é o dobro de GN. Se eu dividir o AG no ponto médio, então o AP tem a mesma medida do PG, né? Então, podemos aplicar a fórmula do ponto médio aqui nesse ponto P, não é verdade? Mas vamos organizar tudo aqui bonitinho, né? Então, P, né, vamos dizer que ele tem coordenadas x de P, né? Coordenadas x de P e y de P. Como ele é ponto médio de AG, então o x de P ele pode ser escrito como x de A mais o x do ponto G, que é o baricentro, né? Isso dividido por 2, né? E o y de P, ele pode ser escrito como o y de A mais o y de G, né? Isso tudo dividido por 2, né? Bom, até aí tudo bem, né? Agora, vamos aí, né, gente, ao ponto G, que é o nosso foco, né? Que é o baricentro. Como ele é o ponto médio de PN, né, nós vamos poder usar essas duas relações aqui de X e as duas relações de Y, porque, ó, N e P, né? Ó, N e P, tá? Mas primeiro, né, ele é o coordenada xg de x e coordenada x de g, né, coordenada x e y de g, coordenada y. Bom, então, observe o seguinte, ó, que o x do g, como ele é o ponto médio de Pn, pode ser escrito como x de P mais x de N. Isso dividido por 2. Para facilitar as contas aqui, para a gente poder substituir sem grandes dificuldades, vou multiplicar ambos os membros por 2 até para, né, não ficar com a fração. Então, multiplicando ambos os membros aqui por 2, nós temos que 2x de g é igual a x de P mais x de N. Tá? Bom, no lugar de x de P, né, eu vou usar x de A mais x de G. E no lugar de x de N, eu vou usar x de B, quer dizer, x de A mais x de G dividido por 2. E no lugar de x de N, eu vou substituir por x de B mais x de C dividido por 2. Ok? Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Conforme eu disse, no lugar de x de P, né? Opa, cadê o Gzinho aqui? No lugar de x de P, nós temos x de A mais x de G dividido por 2. E no lugar de x de N, né? Só voltando aqui para mostrar para vocês, x de B, né? X de B mais x de C dividido por 2, tá bom? Dividido por 2, olha. Novamente, eu vou multiplicar ambos os membros por 2 para sair fora, né, desses dois aqui, né? Multiplicando isso tudo por 2, vai ficar x de A mais x de G. Isso tudo por 2 vai ficar x de B mais x de C, né? E aqui vai ficar 4x de G. Então, vamos lá, multiplicar tudo por 2, ambos os membros, né? Então, nós temos x de A mais x de G mais x de B
mais x de c. Ora, eu não quero o x de g, então vou isolar o x de g, né? Vou subtrair x de g em ambos os membros. Então, subtraindo x de g aqui, vai ficar 3x de g, que é igual a x de a mais x de b mais x de c. Bom, agora basta dividir tudo por 3, né? Ambos os membros por 3, e conseguimos, né, o que queríamos, olha. Pelo menos a primeira parte, né? Dividido por 3, pronto. Coordenada x do baricentro. Nossa, que moleza! Para determinar a coordenada x do baricentro de um triângulo de vértices A, B e C, né, basta eu somar as coordenadas x desses 3 vértices e dividir por 3. Muito simples. Analogamente, né, nós vamos obter o y, tá bom? O y. Por quê, né? O y do g... Opa, vou voltar com a cor preta aqui. O y, só ver aqui se é aqui mesmo que eu vou, é isso mesmo. O y de g, né? Do ponto G. O y do g é a metade da soma do y do p com y do n, né? Então, metade da soma do y do p com o y do n. Vou novamente fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, multiplicar ambos os membros por 2, né? E vou obter 2y de g. Nossa, meu g tá feio nessa pranchetinha aqui, né? É igual a y de p mais y de n. Substituindo aqui, né? Y de p é y de a mais y de g dividido por 2, e y de n, y de b mais y de c dividido por 2, né? Então, já vou dar uma agilizadazinha aqui, tá? Então, vamos lá. Agora que eu já fiz essa parte. Então, esse aqui é isso. Dividido por 2. E isso aqui é isso. Vou multiplicar ambos os membros por 2 novamente, para sair fora dessas frações aqui, né? Eu gosto muito de fazer isso, tá? Y de A mais Y de G mais Y de B mais Y de C. Vou isolar novamente o Y de G, né? Ou seja, subtrair Y de G a ambos os membros, e vai ficar assim, né? Y de A mais Y de B mais Y de C. E agora dividir ambos os membros por 3 e terminamos a nossa demonstraçãozinha, né? Opa! Que X que é esse aqui, gente? Onde apareceu X? Estão prestando atenção, né, galera? Bom, então, nossa coordenada Y, né? Quando eu acelero meu Y fica bem estranho. Não posso escrever rápido, principalmente aqui, tá? Então, nossa coordenada Y do baricentro é a soma de cada coordenada Y dos vértices, né? Dividido por 3. Pronto. Demonstramos aquela fórmula que estava lá. Ok? Então vamos retornar e vamos fazer um exemplozinho, né? Vamos fazer um exemplozinho, tá bom? Vamos lá. Bem, então tá aí realmente, né, a fórmula das coordenadas do baricentro é essa aqui mesmo, né? Usamos pontos genéricos, né? Coordenadas genéricas, né? Sem um valor real. Na verdade, a única coisa que apareceu aqui que vão ser divididos por 3, não importa os valores, né,
das coordenadas dos vértices de um triângulo, tá bom? Bem, com isso, né, vamos pegar um exemplo aí, tá? Um exemplo bem simples aí. Então, ó, determine as coordenadas do baricentro do triângulo ABC, sabendo que o A, né, tem coordenadas menos 4 e 3, o B tem coordenadas 5 e menos 1, e o C tem coordenadas 8 e 4. Muito simples, né? Aplicaçãozinha direta, só usar a fórmula e pronto. Então vamos ao nosso quadro branco. Bom, já deixei as informações aqui, né, mais fáceis para a gente. Então nós temos o triângulo de vértices AB e C, então vamos chamar de G, tá? O baricentro do triângulo, tá bom? Então conforme a fórmula, o x do baricentro, né, basta eu somar as coordenadas x, tá? E dividir por 3, né? Então aqui vai dar 9 dividido por 3. Opa, a divisão aqui é exata. Deu 3, pronto. Vai ser bonitinho, né? E agora, a coordenada y do baricentro, basta somar cada coordenada y dos vértices, né? 3 com menos 1, somando, mais menos 1, mais 4. Então, deu 3 com menos 1, 2 com 4, 6. Opa! De novo, né? Coordenada inteira. Então, as coordenadas do baricentro, coordenada x é 3, coordenada y é 2. E acabou. Facinho, facinho. Aplicação de fórmula, tá, gente? Direta. Pessoal, muita coisa na geometria analítica, né? Tanto a plana quanto a espacial é aplicação de fórmulas, tá? Muitos problemas são de aplicação praticamente direta de fórmulas, tá? Realmente a geometria analítica é algo para facilitar as coisas, tá bom? Então, estamos chegando aí, né, ao final da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima videoaula.